Olá, iniciamos a 9ª aula do curso Educação do Espírito. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e vamos tecer mais alguns comentários, algumas reflexões à luz do Espiritismo. E esta videoaula é totalmente dedicada a Jesus, o maior educador da humanidade. E nós temos falado muito de Jesus aqui no curso, mesmo porque o Espiritismo o considera o Espírito mais perfeito que já esteve aqui na Terra, sendo ele o nosso guia e modelo, conforme vemos na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Nossa abordagem nesta videoaula terá como base um estudo realizado pela educadora espírita Sandra Borba. No final aqui do vídeo, você vai conhecer a referência bibliográfica, mostrando inclusive o livro em que ela faz essas reflexões sobre o educador Jesus. E ela nos apresenta 7 princípios fundamentais da prática pedagógica do nosso Mestre Jesus. Vamos então conhecer cada um desses princípios fundamentais. Começando, então, o primeiro, pelo que ela intitula A Pessoa Humana. Ou seja, estudando a vida de Jesus, nós entendemos que ele sempre priorizou a valorização do ser humano, naquilo em que esse ser apresenta no seu atual estágio de desenvolvimento. Esse é o primeiro princípio pedagógico ou educacional obedecido pelo nosso Mestre Jesus. Respeitá-lo no atual estágio de desenvolvimento em que ele se encontra nesta encarnação aqui na Terra. Isso não tem tudo a ver realmente com a educação? Não é o que os principais educadores do mundo falam? Que os educadores precisam saber respeitar os educandos do jeito que eles são, no contexto sociocultural, histórico em que se encontram, e que cada educando é uma individualidade, com as suas experiências, com as suas habilidades, com as suas competências, com as suas dificuldades. E Jesus compreendia isso muito bem e elegeu então, dentro da sua prática, como primeiro princípio, primeiro fundamento, o respeito à pessoa humana. O segundo fundamento tem por título crescimento pessoal. Ou seja, sendo o ser humano um espírito eterno, imortal, presentemente reencarnado, dotado de 2 atributos essenciais para o seu desenvolvimento, ou seja, a inteligência e o sentimento, seu crescimento pessoal é o fator preponderante na ação educacional que temos que ter com ele. Ou seja, ele possui um potencial enorme. Na educação, o que devemos fazer é propiciar todos os elementos necessários para que ele possa, paulatinamente, desenvolver o seu potencial divino, realizar o seu crescimento pessoal, tanto na área cognitiva quanto na área afetiva. E Jesus compreendia isso muito bem, sabendo com quem ele podia aprofundar os seus ensinos, com quem ele deveria apenas contar uma parábola, mas sempre trabalhando para o desenvolvimento, para o crescimento pessoal,
tanto dos seus discípulos, dos seus apóstolos, quanto de toda pessoa que se achegasse a ele ou ouvisse a sua palavra. Vamos ao terceiro fundamento, ou princípio. Valorização do contato pessoal. Jesus está sempre com os discípulos, está com os familiares dos discípulos, está na praça pública rodeado de pessoas, ou então ele está lá na beira do lago com a multidão, está nas estradas, comparece sempre que possível às sinagogas ou ao Templo de Jerusalém, atende em particular os que querem conversar com ele. Ou seja, quando lemos o Evangelho, percebemos que Jesus está sempre com alguém. Como diz Mateus, por exemplo, lá no Sermão da Montanha, ele estava ali rodeado de milhares de pessoas. Porque Jesus, ele valorizava o contato pessoal, olho no olho, o dar as mãos, conversar. Como isso é importante. Mas muitas vezes, tanto na família quanto na escola, e às vezes repetimos isso no centro espírita, não valorizamos o contato pessoal. Não paramos para ouvir, para perceber o educando, senti-lo, deixar que ele fale. E quantas vezes estamos tão preocupados, mas tão preocupados com o planejamento da nossa aula e com as atividades que programamos para fazer, que atropelamos os nossos educandos. E Jesus não fazia isso. Pacientemente, ele abria generosamente os ouvidos e o coração para todos que os cercavam. Então esse é um princípio fundamental nesse campo da educação. Sandra Borba ainda nos apresenta um quarto princípio ou fundamento da prática pedagógica de Jesus. O ser humano e a experiência humana. O que isso significa? Não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Isso é um antigo provérbio chinês e que Jesus praticou muito bem. Ele estimulava os discípulos à prática do amor e da caridade. Preparou os discípulos para que exercitassem por si mesmos as lições do Evangelho. Teve aquele momento em que Jesus fez com que eles partissem em duplas pelos caminhos para ensinar o Evangelho. Jesus estimulava seus discípulos para as atividades de cura e de atendimento fraterno a todas as pessoas que necessitavam de orientação e de consolo. Ou seja, Jesus sabia que a experiência individual é insubstituível e, portanto, ele deixava que os seus discípulos, que eram os seus educandos, ele permitia que eles aprendessem através da própria experiência. Jesus não ensinava tudo e muito menos fazia tudo por eles. Isso é prática pedagógica. Essa é a verdadeira educação. Quem é professor precisa aprender a não querer ensinar tudo aos seus alunos. O evangelizador no centro espírita também precisa ter esse aprendizado. Não ensinar tudo, mas permitir que as crianças, que os adolescentes, que os jovens pesquisem, perguntem, aprendam por si mesmos, levá-los a situações práticas, para que o aprendizado não fique apenas no campo da teoria. Porque a vida não é só teoria. Ou, em outras palavras, o ensino, o aprendizado, precisam ser humanizados.
porque somos seres humanos numa experiência humana, nesta encarnação. E, portanto, não podemos esquecer disso. Há um quinto princípio, intitulado Visão Integral do Ser Humano. Jesus é um espírito perfeito. Jesus é o governador da nossa humanidade, do nosso planeta. Jesus tinha e tem plena consciência da condição integral nossa, os seres humanos, como espíritos imortais, dotados de todo o potencial divino. Por isso, ele declarou lá no Sermão da Montanha: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Mas ele sabia também lidar com os diversos graus das nossas aptidões, sempre exaltando o bem, o belo, o positivo. Como, aliás, nos lembra o espírito André Luiz, o mal, ele não merece comentário. Falamos do bem. Jesus não tecia julgamentos, mas infelizmente de vez em quando nós ouvimos educadores dizendo que, dependendo da origem social do educando, talvez ele não consiga ser nada na vida. Isso é pré-julgar. O verdadeiro educador não julga, mas reconhece que aquele espírito, e não importa a sua origem, e não importa o estado do seu corpo orgânico, é um ser imortal dotado do potencial divino. Portanto, educável e podendo desenvolver, sim, as suas faculdades, embora muitas vezes apenas até um certo limite. E, portanto, o que o educador deve fazer, imitando Jesus? Deve esclarecer, consolar, orientar, sem fazer nenhum tipo de distinção. Tudo pertence a Deus. E, portanto, assim como tivemos, nós adultos, as oportunidades de estudar, de aprender, de nos desenvolvermos, é isso que devemos fazer com esses espíritos reencarnados que agora estão no período infantil, que estão na adolescência, que estão na juventude. Tendo esta visão integral do ser humano, dotado de inteligência e sentimento, espírito imortal, reencarnado e que vai dar continuidade ao seu aperfeiçoamento, à sua evolução, depois da morte, retornando ao mundo espiritual e tendo na sequência tantas encarnações quantas ainda ele necessitar para chegar ao estado de espírito puro, de espírito perfeito, estado esse que, aliás, todos nós vamos alcançar. Tudo isso depende da educação que estamos promovendo. Vamos ao sexto princípio, ou fundamento, é o penúltimo. É a relação entre a teoria e a prática. Princípio sempre presente na pedagogia utilizada por Jesus, onde ele fazia sempre a relação entre os seus ensinos teóricos e a prática dos mesmos. Ele não ficava só nas parábolas, que sempre tinham um profundo ensinamento moral. Também não ficava apenas nos sermões à população, mas ele era o exemplo vivo do que ensinava. Se ele pregava o amor, ele amava. Se ele pregava a fé em Deus, ele demonstrava ter essa fé. E assim por diante. Se ele dizia de que não devíamos julgar o próximo
para não sermos julgados na mesma medida pela lei divina, ele praticava. Como no famoso caso lá na praça com a mulher adúltera, e que ele diz a todos que estão ali, bem, a lei mosaica diz que uma mulher pega em adultério precisa ser apedrejada até a morte. Então atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Aquele que não tenha nenhuma mácula moral, que não tenha que responder por nada que fez aqui na vida perante Deus. Ninguém teve a coragem de atirar uma única pedra. E todos, cabisbaixos, se retiraram da praça, ficando apenas a mulher, Jesus e seus discípulos. Ele olha então para a mulher e pergunta: mulher, onde estão os que te acusavam? E ela, sem entender o que tinha acontecido, responde: bem, Senhor, eles foram embora. Então ele, com aqueles olhos penetrantes, amorosos, diz a ela: então, se eles não te julgaram, nem eu aqui estou para te julgar. Pode ir, mas não peques mais. Ou seja, não cometa de novo esse erro. Não fira novamente a lei divina. Consta na narrativa dos Espíritos sobre o Evangelho que essa mulher, da qual não sabemos o nome, vai na sequência se transformar numa discípula de Jesus, renovando o seu viver. E é isso então que nós temos que fazer. Não adianta ensinar, não adianta ser professor, não adianta dominar o conteúdo curricular, conhecer o Espiritismo, se não somos verdadeiros espíritas, se não somos verdadeiros educadores. Porque a verdadeira educação só pode acontecer se eu, educador, primeiro me educar. Porque o exemplo é a força viva e maior da educação. E finalmente, chegamos então no 7º princípio, o fundamento pedagógico de Jesus. O sentido transcendente da experiência humana. Você já se perguntou por que vivemos aqui na Terra? Você já se perguntou por que temos a experiência reencarnatória? E você sabia que não apenas o Espiritismo, mas Jesus respondeu a esses questionamentos existenciais? Lembremos aqui o famoso diálogo que ele teve com Nicodemos, sacerdote judeu, doutor da lei, que fazia parte do Sinédrio, ou seja, o conselho religioso judaico. Nicodemos procura Jesus no calar da noite e pergunta a ele: Senhor, o que é preciso fazer para conquistar a vida eterna? Jesus olha para Nicodemos e responde: bem, é preciso nascer de novo. Que Nicodemos de imediato não entendeu, porque Jesus estava falando da reencarnação. Ou seja, é preciso ter nova experiência humana, num novo corpo, numa nova época, numa nova situação, numa nova personalidade. Porque de encarnação em encarnação é que vamos desenvolvendo o nosso potencial divino. E como mestre que Jesus era, mostrou então a necessidade de, enquanto estávamos aqui na Terra, transcendermos a nossa condição corporal material, combatendo o egoísmo, o orgulho, os vícios de toda a espécie e desenvolvendo as virtudes. E isso compete à educação, que o Espiritismo conclama, que é a educação moral com Jesus. Tivemos nesta videoaula muito conteúdo para refletir, não é mesmo? Veja aí
as indicações bibliográficas, em destaque o livro da educadora espírita Sandra Borba, que possamos pensar bastante sobre essa questão da educação do espírito e que possamos ter o nosso encontro na próxima videoaula deste curso. Até lá, um grande abraço a você e paz em seu coração.